queria primeiro te fazer 3 perguntas, Nádia. Você é Claro. psicóloga? Sim, sou psicóloga, doutora Ana. Você lotou a sua agenda após ter concluído 8 dias da formação de MDR? Sim, doutora Ana, eu lotei a minha agenda após a formação, sim. Muito legal. Eu quero perguntar para você se você gastou muito com marketing para lotar a sua agenda. Nada, não gastei nada em marketing. Melhor propaganda é o boca a boca, são os excelentes resultados. Para te perguntar, você lotou a sua agenda após ter concluído os 8 dias da formação em MDR? Ana, eu lotei, mas na verdade foi mais que isso. Mas hoje eu tenho lista de espera, né? Eu não tenho horário para atender. A minha pergunta para você é assim: você, Luciana, conseguiu lotar a sua agenda depois de ter concluído os outros dias da formação de MDR? Consegui. Eu posso dizer para você que isso na verdade, a gente passa por um ciclo. Você encheu a sua agenda após fazer os 8 dias da formação? Tcharará. Pergunta de R$1 milhão. Sim! E você gastou com marketing para isso? Não, e eu não gasto marketing, acho que até hoje. As inscrições do programa Agenda Dourada estão abertas, pessoal. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Lúcia Castelo e nesse vídeo eu espero mostrar para você tudo o que você irá receber ao se inscrever no programa Agenda Dourada. O meu programa que ensina psicólogos a lotar a sua agenda com MDR. Então, agora nós vamos tirar algumas dúvidas que recebi sobre o programa. A primeira delas é a profissional pergunta: eu não sou psicóloga, posso fazer a formação para ser uma psicóloga Agenda Dourada? Não. Para participar do programa Psicólogo Agenda Dourada, precisa ser psicólogo ou estar no último ano do curso de psicologia, ok? Então, essa é uma condição básica, tá? Perguntam também como funciona o processo de pagamento. O processo de pagamento ele pode ser feito por boleto bancário, por Pix e por cartão. Então, você pode dividir esse programa em até 10 vezes. Isso é maravilhoso, porque dá para você ir pagando gradativamente. Bom, uma pergunta bem interessante: como é que funciona a formação em MDR? Gente, a formação de MDR é muito tranquila. Ela é feita em 2 níveis, em 2 fins de semana, ok? Então, no primeiro nível, você tem 10 horas teóricas, 10 práticas, tá? E tem também uma parte de atendimentos que a gente faz ao vivo, ok? No segundo nível, você tem 10 horas teóricas, 10 horas práticas e 5 horas de supervisão. Então, isso é muito legal, porque você, de um nível para outro, que leva mais ou menos uns 3 meses, você já tem condição de fazer atendimentos com o MDR, ok? Desde que você sai do primeiro nível, você está capacitado para já fazer atendimento com um grande diferencial. Eu e o meu time, a gente vai estar num grupo de WhatsApp com todos os psicólogos que fizeram nível 1 para dar um suporte. Enquanto vocês fazem atendimento e têm dúvidas, nós vamos tirando gradativamente, supervisionando. Não é um momento de supervisão, é um momento de tirar dúvidas em grupo, tá? Aí me perguntaram, posso fazer só um nível? Você pode fazer só um nível, mas você não vai ser um terapeuta de MDR. Por quê? E nem muito menos um terapeuta de agenda dourada. Por quê? Porque, gente, você fazendo só um nível, você não tem uma capacitação ideal para fazer excelentes atendimentos. O psicólogo agenda dourada, ele é aquele que ele é bem ocupado, ele faz
um consultório baseado em resultados. Se você só faz o nível, você não consegue fazer bons atendimentos, ok? Achei o valor muito alto. Tem desconto? Olha lá, abrimos o carrinho hoje. As primeiras pessoas que se inscrevem ganham 20% de valor de desconto. Podemos ainda dividir isso. Então, isso é muito bom, né? Tem desconto para recém-formado? Tem sim. Para psicólogos com 1 ano de formado, ok? E para estudantes de psicologia que estão no último ano da psicologia. Também temos um desconto, ok? Por que eu devo fazer a formação com você, Ana Lúcia, da Equilíbrio Mente e Corpo, ao invés de com outras empresas do mercado? Nosso curso é muito completo e, além disso, nós damos todo o material, exceto o livro da Francine Shapiro, que é um material extremamente positivo para você começar a trabalhar. Vocês vão ver que o material é bem robusto, tá? Eu vou conseguir cobrar os meus pacientes. Olha, quando vocês saírem do treinamento de MDR, vocês podem cobrar pelo menos R$200 a sessão. Não menos do que isso, tá? Por quê? Porque vocês vão ter uma terapia de ponta para estar oferecendo aos seus pacientes, tá? Como é que eu faço para captar pacientes com MDR? Veja bem, quando eu comecei a minha prática clínica, eu ia em escolas, eu ia em comunidades, eu dava palestras de graça falando do MDR. Você que fizer um curso comigo, você vai ter esse aí é um bônus que nem o pessoal que está me ajudando sabe. Você vai ter um arquivo com tudo que é o MDR para você fazer isso. Você vai na escola e leva um arquivo para vender o teu trabalho. Isso vai trazer pacientes para a tua clínica, tá? E vai trazer, gente, de uma maneira bem tranquila. Sabem por quê? Porque o paciente não vem só por causa da propaganda. O paciente vem porque ele ouviu do amigo que aquele trabalho funcionou. Eu vou contar uma história para vocês que vocês não vão acreditar. Eu recebi uma mãe me trazendo um filho que 3 pessoas deram meu nome para ela. 3. Tá? Recentemente isso. Antes ela tinha tido um caso muito parecido. E agora a moça me falou assim, Ana Lúcia, eu tinha que trazer para você, porque 3 pessoas me deram o seu nome. Ela não viu propaganda em televisão, em internet, em nenhum lugar do meu nome, Instagram, nada disso. Como é que eu posso conceitualizar os casos? Eu digo sempre que você só fazer o curso de MDR, ele não é suficiente para que você seja um excepcional terapeuta. Mas você traz uma bagagem da psicopatologia, você traz uma bagagem das comorbidades associadas aos traumas, às patologias. Você que é psicólogo, você deve saber tudo sobre isso. Então, como você vai conceitualizar os casos? Em cima da bagagem teórica que você tem, das patologias e das comorbidades associadas às patologias, você vai pegar o MDR e vai ver como é que ele funciona dentro daquilo que você vai estudar. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada cérebro é um cérebro. Então, o mesmo paciente que sofreu uma fobia de, por exemplo, foi atacado por um cachorro, e o outro tem medo de cachorro e nunca foi atacado, o funcionamento no cérebro é diferente. Então, você vai ter que entender o que está passando com o seu paciente, ok? Eu vou receber o valor justo
Pelas sessões, vai, gente. Eu cobro o que eu quero cobrar, tá? Eu vou dizer para vocês. Eu cobro um preço justo para o mercado, ok? Por quê? Porque eu não quero inflacionar o mercado. Eu tenho colegas que cobram muito mais do que eu, mas eu tenho 2 consultórios lotadíssimos, tá? E eu consigo fazer um salário mensal muito bom só trabalhando no consultório. Isso é o que vale a pena, né? O MDR vai me dar mais segurança na hora dos atendimentos? É uma outra pergunta. Não tenho dúvida disso. Hoje, eu tenho no meu consultório uma tranquilidade do paciente chegar e eu saber o que eu vou fazer com ele. Você que vai trabalhar com MDR, eu vou te ensinar a trabalhar com MDR, tá? Porque por aí não ensinam tão bem. Eu vou dizer porque eu tenho feito reciclagem com alunos de outras empresas, tá? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E se você fizer como eu te ensinar, eu duvido que você não enche a sua agenda. A sua agenda vai lotar. Eu tenho uma menina recém-formada que lotou a agenda em 1 ano. Olha que espetáculo, né? Como é que eu posso conseguir me conectar com o paciente? Uma das coisas que eu acho muito importante do terapeuta, não só de MDR, eu fiz 25 anos de terapia, tá? Hoje eu trabalho muito tranquila com meus pacientes. Eu oriento o psicólogo, que vai ser terapeuta de MDR, ele fazer terapia. Qualquer psicólogo que vai ser clínico tem que fazer terapia. Então, você vai se comunicar minimizando as dificuldades que você tem. Se você é uma pessoa mais tímida, o MDR pode te ajudar a fazer um movimento de você se soltar um pouco mais. Eu tenho um caso de uma psicóloga que eu tratei, e ela era uma pessoa muito tímida, e hoje não é mais. Ela fez um trabalho para se sentir mais solta quando ela atende os pacientes dela. Então, isso foi show de bola. O MDR vai funcionar na minha clínica. O MDR funciona em qualquer clínica, gente. Qualquer uma. Desde que seja trabalhado de uma maneira bem feita. Desde que seja seguido o protocolo padrão, da maneira como a Francine Shapiro ensinou. Tá? Tem pessoas trabalhando com MDR muito bem, muito mal pelo meio do mundo. Eu já recebi várias pessoas trabalhando mal, porque as pessoas acham que MDR é estimulação bilateral só. Não é. Então, o psicólogo Agenda Dourada vai aprender que a MDR é estruturar um plano de trabalho, conceitualizar bem o caso, montar um plano de tratamento e reprocessar esse plano de tratamento. Você vai ter, no final disso, um excelente resultado. Primeiro resultado, segundo, terceiro, 10º, 100º, você já é agenda dourada há muito tempo. E agenda lotada, o que é melhor. Por quê? Porque é assim que a gente lota a agenda, com resultados. O MDR é uma abordagem segura até que me prove o contrário. Existem pessoas que divulgam controvérsias a respeito do MDR porque não sabem trabalhar com ele. Então, é uma abordagem segura que a gente tem toda uma estrutura de trabalho que a gente tem que seguir. E se seguir, dá certo. Essa é a grande questão. Eu digo sempre que no passado eu jamais diria a um paciente, eu vou dar conta de você. Hoje eu digo. Hoje mesmo eu disse para uma que eu atendi pela primeira vez. Foi assim, um encaixe que eu coloquei na minha agenda hoje, e essa moça veio numa crise gravíssima, e eu disse a ela, eu vou dar conta de você. Né? Eu só preciso achar horário, eu disse a ela. Mas, como ela pode qualquer horário, combinei com ela de colocar ela nas brechas da agenda.
quando o paciente desmarca porque está doente, quando o paciente está viajando, e ela aceitou. Então, isso faz uma diferença. Como é a supervisão no MDR? A supervisão no MDR a gente tem 2 momentos. Pode ser um momento em grupo. Eu, particularmente, faço todo mês uma supervisão em grupo com 8 supervisionandos, uma supervisão de 4 horas, meia hora para cada um, onde o paciente traz o caso clínico, eu faço a leitura do caso clínico e eu oriento qual é o melhor caminho que ele tem que seguir. E nas minhas supervisões, eu disponibilizo um monte de material para os meus supervisionandos, que isso deixa eles bem mais tranquilos para trabalhar. Essa é a forma que eu trabalho, tá? Eu não vendo material, eu dou para os meus alunos, tá certo? Eu dou para os meus alunos tudo o que eu produzo, tudo, absolutamente tudo. E isso, para mim, é uma coisa muito boa, porque esse é um outro diferencial, ok? Presencial, a supervisão, eu faço supervisão presencial e faço supervisão online, tá? Eu tenho também a supervisão individual. Amanhã mesmo eu tenho uma moça que ela faz supervisão toda semana. Ela tem um horário que ela conseguiu para fazer supervisão toda semana. Perfeito. Então, na hora dela, eu estou lá e supervisiono 3 a 4 casos clínicos que ela está atendendo. Essa moça vai muito bem. Eu tenho supervisionandas quase todo dia, que fazem supervisão toda semana. Então, isso é importante, porque a pessoa que quer ser um bom... Eu fiz supervisão durante 5 anos. Para mim, foi um período ótimo. Quais são as etapas do curso, né? A gente tem que falar de etapas, a gente tem que falar dos níveis, né? São 2 níveis, nível 1 e nível 2. Né? No nível 1, acontece, primeiro, a gente faz todo o trabalho da parte mais de neurociência, e depois a gente faz toda a parte de protocolo padrão. No primeiro dia, a gente vê toda a parte de fase 1 e fase 2. Vocês sabem que nós já falamos aqui que o MDR é uma abordagem terapêutica faseada. Ela tem um protocolo de 8 fases. Essas fases têm objetivos próprios e procedimentos que a gente tem que elaborar. Então, no primeiro dia, a gente ensina a fase 1 e fase 2. No segundo dia, todos os meus alunos veem um vídeo da Francine, onde ela fala de fase 1 e fase 2. Aí, no segundo dia, a gente ensina da fase 3 à fase 7. E aí eu passo, gente, um vídeo, eu atendendo o meu paciente paralímpico, fazendo um plano de tratamento e atendendo um alvo, que é uma situação que ele viveu que foi muito difícil. Depois disso, eu atendo um dos alunos para que todos os alunos vejam aquele atendimento e, no final do segundo dia, a gente faz a prática. Um colega atendendo o outro e nós, da equipe, porque para cada 6 alunos eu tenho que ter um facilitador que vai passando de sala em sala. Portanto, cada facilitador fica com 3 salas e a gente passa de uma sala para outra. E no terceiro dia a gente vê protocolos especiais. No nível 2, a gente traz uma revisão do nível 1, muito rapidamente no primeiro dia. No segundo dia, a gente vê todas as etapas de processamento bloqueado, que é muito importante. Que vocês têm que aprender para que vocês, quando isso aconteça durante o trabalho, vocês saibam o que fazer. E no terceiro dia, a gente vê toda a parte de psicotrauma, a gente vê protocolos bem especiais, como de MDR com criança. Este é um grande diferencial, porque se vocês não sabem, eu ministro o curso de MDR com crianças avançado e básico
desde 2014, que é aprovado pela Associação Brasileira de MDR, e isso, para mim, é uma honra, porque eu trabalho muito bem com criança, eu gosto de ensinar os meus alunos a trabalharem muito bem com criança. A gente ensina um protocolo especial para o trabalho com casais e a gente ensina um protocolo especial para o trabalho com dor crônica, tá? Então, essas são as etapas do curso, que tem certificado, sim, essa é uma outra pergunta. Vocês receberão um certificado online no nível 1, um certificado online no nível 2, e quando finalizarem o curso, vocês vão receber 3 certificados, 2 internacionais e um nacional. O nacional é o da minha empresa, Equilíbrio Mente e Corpo. Vocês vão receber o certificado da Tapia Counseling Psychological Service, que é uma provedora da Indria, e o terceiro certificado é o da Aliança Global, da Aliança Latino-América de MDR. Então, é uma aliança latino-americana que é composta de todas as associações nacionais. Portanto, a Associação Brasileira compõe essa aliança e vocês vão receber um certificado também. Nunca atendi clinicamente. Posso fazer a formação? Não só pode, como deve fazer a formação. Você começar a atender clinicamente com o MDR é um grande diferencial. Então, você pode sim, e eu vou te ajudar a crescer no teu consultório. Tem garantia? 7 dias por lei? Tem garantia. 7 dias por lei, tá? Qual o valor? O curso à vista custa R$ 4.400, parcelado R$ 4.800. Se vocês se inscreverem nesse primeiro dia, vão ter 20% de desconto, né, que é um desconto para os nossos primeiros alunos. Para você se inscrever, basta clicar no botão abaixo, que você será direcionada para um formulário de inscrição, para colocar suas informações do contato. Após preencher suas informações, a nossa equipe entrará em contato com você para que você possa receber o link do pagamento e a confirmação de que você está inscrita no programa Agenda Dourada. Lembrando que os 10 primeiros a se inscrever vão receber o desconto de 20% no valor total do programa. Agora, gente, vocês têm 2 opções. Primeiro, fingir que não aprendeu nada durante essa semana e continuar a cada dia correndo atrás dos pacientes, competindo com outros 400 mil psicólogos, ou então se juntar a nós, entrar hoje, segunda-feira, no programa Agenda Dourada e fazer o melhor investimento da sua carreira, lotando a agenda do seu consultório por meio de uma abordagem recomendada pela Organização Mundial da Saúde, testada e comprovada por centenas de psicólogos daqui do Brasil e de todo o mundo. Então, clique no botão logo abaixo e se inscreva. Eu te espero dentro do programa Agenda Dourada e ver você lotando sua agenda. Eu, pessoalmente, Ana Lúcia Castelo, vou te ajudar nesse processo. Minha Larana Feroldi, sou psicóloga, tenho uma experiência de aproximadamente 25 anos nessa trajetória, coordeno um hospital de psiquiatria e faço clínica, né? As minhas principais dificuldades quando eu comecei e ao longo do processo de amadurecimento profissional acabavam me deixando muito angustiada, especialmente a dificuldade de tirar o paciente de um sofrimento muito grande. Você pode imaginar que trabalhando dentro de um hospital de psiquiatria eu presenciava, né, o ápice da dor e do sofrimento. E aí isso foi me levando a buscar várias outras maneiras de intervir.
eu comecei a minha carreira como psicanalista e aí fui caminhando ao longo dessas formações para conseguir achar alguma coisa que me desse um pouco mais de possibilidade de intervenção para ajudar meu paciente. Eu tinha algumas dificuldades, principalmente a dificuldade de manejo no começo, né? Aquela insegurança, o não saber o que fazer, o não saber se aquilo estava sendo efetivo para o paciente. Na nossa profissão é difícil, né? Porque você depende muito do engajamento do outro naquele processo. E às vezes isso me deixava angustiada. No começo eu tinha medo do atendimento, eu tinha medo de não saber o que fazer, insegurança principalmente, medo de saber como é que aquele paciente ia chegar até mim, né? Como é que a gente começa uma clínica, como é que a gente vai caminhando e como é que a gente oferece um tratamento de qualidade efetivamente, porque não é o suficiente só você dominar a técnica, né? Você tem que ter a compreensão de como é que você leva isso para atingir aquela pessoa que está na sua frente. E aí nessa minha busca eu conheci o MDR e o MDR foi uma experiência muito interessante. Porque eu me lembro que no primeiro curso, né, a minha sensação de ver os professores falando e ficando encantada com aquilo, mas eu ficava tão encantada que eu falava, não é possível que seja assim. Não é possível que existia uma ferramenta que eu não conhecia e que podia trazer resultados tão interessantes. E aí eu terminei a formação e comecei, e acho que isso também é uma coisa interessante, porque a própria formação ela vai te levando na construção desse caminho. Eu acho que foi de todos os cursos que eu já fiz, e eu já fiz muitos, o MDR foi aquele que foi me ensinando e me levando de mão dada para que eu pudesse caminhar. E durante o processo eu fui descobrindo na prática que aqueles resultados que os professores traziam como exemplo, eles eram possíveis de ser vivenciados por mim na minha clínica, né? Os pacientes melhorando, me dando esse feedback, foi incrível. Eu conheci o MDR, foi engraçado, porque eu tive um paciente que tinha feito um tratamento para dependência química numa clínica em São Paulo e ele me descreveu a técnica, que eu achei muito estranha, e aí eu fui buscar, ler e tal, porque quando ele começou a me descrever eu tinha uma impressão de que era algo parecido com hipnose ou qualquer coisa assim. Quando eu fui ler a respeito, eu vi que não era nada disso e que era uma técnica robusta, ela tinha consistência. Então eu comecei a me informar sobre ela, eu achei que na ocasião era muito caro e aí fui esperando, enfim. E aí eu conheci uma médica que havia feito o curso e que trouxe resultados incríveis para a prática. E aí eu fui buscar. Os resultados do MDR na minha carreira são de, primeiro, uma consistência no resultado para o paciente, que para mim é uma coisa muito importante. Eu sou uma psicóloga que gosta de alta. Então, assim, é muito engrandecedor, né? Quando a gente vai vendo que o paciente melhora e não vai mais precisando da gente, porque ele se constitui. E aí você pensa, bom, mas como é que a clínica continua? A clínica continua porque um indica o outro, que indica o outro, que indica o outro, e chega um momento em que a gente vai tendo um fluxo nesse processo que sustenta uma agenda robusta também. O resultado financeiro do MDR é extremamente satisfatório, acho que supera as expectativas, exatamente por conta dessa... o fato do paciente conseguir tocar a melhora, né? O resultado é tangível para o paciente. É claro que as psicoterapias atendem a muitas demandas, em momento algum é uma crítica a qualquer outra abordagem, mas no MDR especificamente o paciente quantifica isso, né? Ele consegue perceber que ele chegou num nível de desconforto muito grande e algumas sessões depois aquele nível de desconforto diminuiu. Então ele compreende o valor da sessão. O paciente não negocia comigo, né, o valor do atendimento. Então isso é muito prazeroso também, porque a gente precisa ser bem remunerada pelo trabalho que a gente faz, porque a gente precisa investir em curso, porque a gente precisa investir em uma clínica robusta, consistente, e o paciente se sentir
honrado com aquele valor. Ele não acha que ele tá... Engraçado, porque acho que isso é uma grande diferença. Os pacientes não dizem mais, nossa, é muito caro, né? Eles dizem, puxa, vale cada centavo. O MDR produz um destaque. Eu acho que eu me destaquei como psicóloga porque faz diferença na formação, na carreira, inclusive entre os colegas. Isso também eu acho que é uma coisa interessante. Várias pessoas vêm até mim me dizendo que eu funciono como um modelo, né? E eu acho que o MDR proporcionou isso, essa possibilidade de uma atuação que faz com que o colega também fale, puxa, eu consigo fazer isso, o que acontece, onde é que você foi buscar, né? O que são as suas fontes? Acho que isso é uma coisa bem interessante. Após a minha formação, eu tenho uma agenda lotada, né? Eu tenho fila de espera para outros pacientes que se desejam consultar comigo. E o mais prazeroso é que esses pacientes que ficam na fila de espera, muitas vezes eu quero indicar para uma colega que também pode, né, fazer um bom trabalho, e diz, não tem problema, eu vou esperar, eu quero muito passar com a senhora, e assim, vamos indo. Eu não gastei com marketing para conseguir nenhuma dessas conquistas, aliás, eu acho que eu sou bem ruim nisso, então eu agradeço muito não precisar fazê-lo. Minha família foi impactada também de forma positiva com a MDR. Passei por algumas situações familiares em que a minha mãe precisou de um atendimento específico no momento atual e o MDR ajudou. Meu marido passou por uma situação no trabalho também de muito impacto emocional e o MDR ajudou. Ele brincava comigo que ele queria andar com o aparelhinho no bolso. Ele falava, esse negócio é inacreditável, né? Então, assim, sim, né, também traz impactos porque a gente consegue oferecer para as pessoas que a gente ama um atendimento com alguém de qualidade. O que eu diria para uma colega, para uma psicóloga que está com dificuldades e que gostaria de, né, conseguir se manter estritamente do consultório, o MDR é um divisor de águas. Ele vai mudar você profissionalmente e ele vai mudar a sua carreira. Seguramente é um investimento que vale cada centavo. Hoje, eu disse lá atrás na nossa conversa que eu, quando estava namorando, fazer o curso ou não, eu tinha dúvida porque é um curso que o investimento é importante. E hoje eu acho que não, eu acho que é baratíssimo. Não tem nenhuma outra formação que eu conheça que tenha essa consistência. E aí, repito, não é só o curso, é o quanto a gente caminha junto no processo de construção da solidificação do conhecimento. Então, você só vai encerrar esse processo quando você se sente capaz para ele. E isso é muito gratificante. Eu já recuperei meu investimento com o curso, eu acho até que eu já quintupliquei ele. Não demora para a gente ter resultados, o resultado é bem rápido, né? É claro que depende da sua dedicação, né? O MDR propõe uma forma de intervenção específica e quem consegue seguir esses passos não tem como não ter resultado. Olá, meu nome é Lígia e eu sou psicóloga. A minha principal dificuldade com a psicologia foi a sensação de incapacidade, assim, de será que eu sei o suficiente, será que eu dou conta? E isso eu fui contra, né, eu desafiei esses pensamentos estudando, buscando conhecimento. Se eu tinha dificuldade de conseguir pacientes, sim, por um momento. Mas quando as colegas de profissão, as colegas do curso foram indicando, foram mostrando o MDR, aí não tive mais esse problema. Antes de conhecer o MDR, dá uma sensação de insegurança na hora de atender os pacientes, porque nem sempre você sabe por onde você está indo, o que você está fazendo. E quando você tem uma direção, fica muito mais tranquilo. Eu conheci o MDR através de pessoas da minha cidade, pessoas que eu conhecia, que também fizeram cursos e indicaram muito, falaram muito bem da abordagem. Eu fiquei um pouco receosa na hora de fazer a formação, porque era um valor um pouco mais alto, mas depois que eu vi o retorno que isso me deu, não tive dúvidas nenhuma. O momento de virada que eu decidi fazer o curso de formação de MDR foi quando eu vi que as pessoas estavam fazendo e que estava dando muito certo, e quando essa crença de me sentir incapaz, de me sentir não saber o que estou fazendo, bateu forte, aí eu falei assim, não, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguma ferramenta que me dê mais segurança. Os resultados do MDR na minha carreira foram essa sensação de segurança que foi muito mais
legal de atender, foi muito mais tranquilo de atender mais pessoas, atender mais tempo. Tive resultados financeiros, sim. Eu me formei recentemente, inclusive me formei no ano passado, então na clínica eu tô por volta de nem 6 meses e hoje já tenho um retorno financeiro super importante. Bom, o que eu percebo que foi diferente de quando eu fiz o curso de MDR e das pessoas que estão próximas de mim, das pessoas que se formaram próximas de mim, é a sensação de segurança. Eu vejo que muitas pessoas ficam muito inseguras, não sabem por onde ir, o que fazer. E nisso tem um grupo de apoio muito grande do MDR. Então as pessoas se apoiam, as pessoas estão ali indicando paciente, tirando dúvidas, se ajudando. Então isso gera uma sensação de segurança muito grande. Retorno financeiro, muitas pessoas que se formaram junto comigo foram para a clínica, e na clínica a gente tem um retorno financeiro muito baixo para a nossa profissão, pelos convênios. Então é uma diferença gigantesca. Se eu gastei com marketing para ter o retorno que eu tenho hoje, não, nada. As redes sociais são bem vazias. É uma coisa que eu quero mudar porque não é nem pelo retorno financeiro, mas sim por uma questão de divulgar conhecimento, de ajudar outras pessoas. Mas pelo retorno financeiro, para lotar a agenda, não utilizei nenhum tipo de marketing. A minha família foi impactada de forma positiva com isso. Os meus pais conseguem perceber que eu tô super feliz com a minha profissão, que eu trabalho e fico muito feliz de trabalhar sábado, de trabalhar de noite, de trabalhar em qualquer horário, porque é o que eu amo fazer. E eles percebem também os retornos financeiros, veem que eu tô conseguindo fazer as minhas coisas sozinha, que eu consigo comprar as minhas coisas, então eles foram bem impactados com isso. Também tem uma outra questão que aí eu vou conhecendo outros psiquiatras, fazendo contato com outras pessoas, e isso vai criando todo um networking ali que é bem importante também. Bom, o que eu diria para uma psicóloga que está pensando em fazer a formação de MDR hoje é que faça, simplesmente faça. Porque mesmo que dê essa insegurança, porque eu sei que já tá difícil, que é inseguro, que você tá achando complicado, que as pessoas não vêm, que as pessoas não ficam, ou que as pessoas perguntam o seu valor e daí não voltam, não retornam, não mandam mensagem de novo, já tá difícil. Então, assim, a expectativa é de que vai melhorar muito, e vai, porque tem um grupo de apoio muito grande, porque as pessoas querem uma abordagem diferente, que dê resultados melhores, resultados mais rápido. Então a dica é faça e vá sem medo, porque o retorno do investimento que você é um investimento e o retorno vem, com certeza. Se eu trocaria todos os meus resultados de MDR por 20 mil reais? Não, porque não vale a pena. A gente sabe que o investimento que a gente faz no curso retorna rapidinho. Sou psicóloga, trabalho como terapeuta MDR. A minha principal dificuldade após o período de formação que eu ouvia muito que ir para a clínica era muito difícil, que psicólogo demorava para ter paciente, então eu acabei passando 14 anos na área de recursos humanos. Como eu conheci o MDR, eu trabalhava com uma paciente com um transtorno de personalidade, né, que é uma patologia mais complexa para ser trabalhada, requer assim muita experiência, muito cuidado. E essa paciente, ela ficou comigo um bom período, e uma das psiquiatras que trabalhava em parceria comigo entendeu que já conhecia, né, a abordagem de MDR, e ela entendeu que seria muito interessante se ela passasse por essa nova abordagem, que isso ia ajudar muito no processo. Mas eu tinha um vínculo bem importante com essa paciente, então de vez em quando ela passava para me ver, e eu percebi uma diferença muito grande no tratamento, a partir do momento que ela foi fazer essa abordagem com uma outra colega. E ali eu senti que era tudo que eu precisava, né? Que essa abordagem iria ajudar muito na minha carreira. Somente depois desse momento que eu decidi que estava na hora de ir para a clínica, senti necessidade de trabalhar mais perto com pessoas na área de saúde mental, foi quando eu fiz 2 especializações, né, na área de terapia cognitiva comportamental e como terapeuta MDR. E foi exatamente nesse momento que tudo mudou. Não dá para negar que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com MDR, a agenda mudou muito.
Hoje, eu tenho pessoas em lista de espera, eu acabo encaminhando muito paciente, os pacientes que são urgentes eu encaminho para as colegas, e eu acabo encaminhando sempre para as colegas que também trabalham com MDR, porque as pessoas que me procuram, elas já buscam uma abordagem diferenciada, ou elas já ouviram falar, né, já tiveram indicação de alguém que tenha feito, ou elas foram ler sobre a abordagem, então fica até complexo de encaminhar para profissionais de outras linhas, porque normalmente a procura é por MDR. Se eu tive receio na hora de fazer a aplicação, não. A formação me deu todo o suporte necessário e, assim, para ser sincera, eu me apaixonei desde o momento que eu conheci. Então, no mesmo dia, quando eu terminei a formação, eu já tinha alguns pacientes agendados, né? E aí eu comecei a explicar para eles como é que funcionava essa nova abordagem. Quer dizer, eu saí da formação, saí do último dia de formação de MDR, já fui para o consultório e já comecei a conversar com os meus pacientes, justamente para aos poucos ir fazendo essa migração, né? Em termos de abordagem. Quais os resultados que o MDR me trouxe? Os resultados são fantásticos. Primeiro, enquanto profissional. Por mais que você já tenha um bom período de formada, hoje eu tenho 23 anos de formação em psicologia, você sempre precisa aprender. E claro, sempre aparecem queixas novas, pacientes muito delicados, com questões bem importantes para serem resolvidas. O MDR, ele me trouxe uma segurança muito maior. Eu sempre tive facilidade para falar com o paciente, até porque eu também já trabalhei bastante tempo na área de educação, mas é nítida a diferença em termos de segurança, a segurança não só para realizar os atendimentos, mas também em relação aos resultados. Hoje eu não me preocupo em pegar alguma patologia que de repente eu nunca tenha trabalhado. O MDR, ele te dá essa condição, é uma abordagem que você consegue utilizar para qualquer tipo de queixa, embora ele seja fantástico, né? O tratamento que a gente chama de tratamento ouro para o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, você consegue trabalhar justamente com essa abordagem em qualquer patologia. Então, além da segurança, traz um resultado muito eficaz, e isso ajuda com certeza. Olha, eu praticamente multipliquei em 5, aproximadamente 5 vezes maior do que eu ganhava quando eu trabalhava somente com a terapia convencional. Ah, mas como é que funciona isso? Eu trabalho bastante, né? Eu trabalho muito, mas os valores são diferenciados justamente por ser uma abordagem diferenciada, a procura é muito grande, então não só os próprios pacientes me procuram, como também tenho indicação de profissionais excelentes, psiquiatras, muitas vezes eu tenho indicação de colégios também, então não tem nem como mensurar exatamente tanta mudança, tanto sucesso. Hoje, após concluir 8 dias de formação de MDR, a minha agenda está lotada. Não preciso investir em marketing justamente por conta da propaganda boca a boca, né? Então as pessoas indicam, os profissionais indicam, outras áreas de saúde e educação indicam. Então realmente foi o melhor investimento que eu fiz nessa área. Se impactou na minha família, com certeza. Antes, acredito que como toda família, as pessoas questionavam, mas será que você está fazendo a área certa, o curso certo? A psicologia não dá dinheiro. Hoje eu estou formada, eu tenho um filho que se forma em psicologia no ano que vem, já trabalho com a minha nora, que também fez psicologia, tenho mais 3 sobrinhas se formando em psicologia em pouco tempo, então assim, as perspectivas já são para algo muito maior, de repente aumentar a clínica, trabalhar com profissionais de outras formações, então com certeza foi um impacto muito positivo. Bom, o que eu diria para um profissional da área de psicologia que tenha a possibilidade de fazer o MDR? Não perca tempo. Vai mudar a sua vida, não só em termos de formação, porque você faz a formação básica aí de 8 dias, mas você tem
um leque de possibilidades para continuar se aprimorando. Claro que com a formação básica você já consegue trabalhar muito bem, mas é uma ciência, é uma área extremamente estudada, pesquisada, então você consegue se desenvolver nessa carreira, você certamente terá independência financeira, sem falar na paixão, né? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, então a oportunidade de receber uma pessoa que sofre e conseguir fazer com que ela se estabilize, com que ela seja feliz e se Tinha muito medo de atender, muita insegurança, não sabia o que fazer, como lidar com o paciente ou com os casos, né? Como conduzir cada caso. Isso eu senti bastante. Eu conheci o MDR através de uma amiga que já atendia com a abordagem e começou a ter muitos resultados, se encantou e me convidou para conhecer. E depois que eu conheci, eu também fiquei encantada e doida para ter o curso logo, para poder fazer o curso. Como eu estava muito insegura e queria alguma coisa que tivesse resultado, que me trouxesse resultado pessoal também, além de resultado para o paciente, fiquei muito empolgada, com muita vontade de começar logo o curso e começar a atender. Foi a hora que eu quis ir para o consultório. A hora que eu decidi investir na minha carreira dentro do consultório, indo para a clínica, e aí eu resolvi ir para o curso mesmo, aí eu tomei essa decisão. Meus resultados na carreira com o MDR agora são resultados muito bons, pessoais, porque eu tenho muito mais segurança para atender, muito mais tranquilidade para atender também. Eu sei o manejo e o que fazer com cada caso, a gente já sabe o caminho a seguir com o paciente. E o resultado com os pacientes também são maravilhosos. Sim, o resultado financeiro é muito bom também. Já é um diferencial, é um diferencial de tratamento para o paciente, então a busca também e o financeiro também tem um retorno bom. Destaquei de uma forma bem rápida e diferente, né, por conta da abordagem, né, que a abordagem traz essa segurança, como eu falei, tanto para nós como para o paciente também, então esse destaque é natural vir com o atendimento na MDR. Nunca precisei usar marketing para divulgar o trabalho. O próprio trabalho, o próprio atendimento do MDR já se divulga, já se faz a própria propaganda dele mesmo. A minha família toda muito impactada com o MDR. Pessoalmente eu passei a fazer MDR, meus filhos, meu marido, a família toda fazendo MDR. Quem não fazia, de tanto falar e ver os resultados, a alegria, a felicidade de quem faz, está buscando fazer também. Fazer a formação vale a pena, atender vale a pena, mudar vidas vale a pena, porque não muda só a vida do paciente, muda a nossa vida também. Além do MDR ser maravilhoso, é uma delícia atender, é muito gostoso ver o resultado, ver o brilho no olhar, na esperança da pessoa, isso é muito bom. Sim, já recuperei todo o investimento que fiz com o curso, na abertura do consultório também, porque eu não tinha o consultório físico, eu montei o consultório físico e com os atendimentos já recuperei e tô muito feliz. Não demorei para começar a ter resultados, os resultados já foram imediatos, já logo comecei a atender, já não tinha o consultório, fui pro consultório e logo de cara, depois do curso, já comecei. Você é psicóloga? Eu sou psicóloga. Você lotou a sua agenda depois da formação em MDR, após os 8 dias dessa formação? Eu lotei os horários que eu tinha, eu aumentei os horários e eles continuam lotados. Última pergunta, você gastou algum dinheiro em marketing para isso? Gastei não. Paciente que fala um pro outro e assim vem. Preciso fazer 3 perguntas. Com certeza. Você é psicóloga, Andréia? Sou. Você lotou a sua agenda a partir da formação, dos 8 dias de formação em MDR? Com toda certeza, de novo. Mais uma vez. E você precisou investir em marketing para isso? De forma alguma. Marketing zero. Zero. O marketing é o MDR, nós profissionais, doutora Ana, você, Equilíbrio Mente e Corpo, esse é o nosso marketing. Yes. Né? É esse o nosso marketing. A gente estar num grupo forte como essa empresa
faz toda a diferença para quando a gente vai atender um paciente, porque a gente pode inclusive falar para ele, olha, pode olhar, veja o site, veja o Instagram, veja quem nós somos, veja a nossa história. Então isso faz toda a diferença, né? Estudar num lugar diferente faz toda a diferença. Kelly, você é psicóloga? Sou. Sim. Tudo bem. Segunda pergunta. Após a formação de MDR, você, após os 8 dias de formação, você lotou a sua agenda? Lotei. Muito bom, hein? Última pergunta, hein? Você teve que investir em marketing para lotar a sua agenda? Não precisei. Não? Preciso fazer 3 perguntas para você. Preparada? Preparada. Primeiro, você é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga. Segunda pergunta. Com a formação em MDR, após os 8 dias de formação, você lotou a sua agenda? Sim, eu lotei a minha agenda, Milena. Hoje eu tenho lista de espera. Última pergunta, hein? Para que isso acontecesse, você precisou investir em marketing? Não, eu não precisei investir em marketing. Como que está a sua agenda? Você lotou a sua agenda? Sim. Passei já em 2, falta só uma. Você teve que investir em marketing para lotar a sua agenda? Não, mais boca a boca, as pessoas também foram se informando. Porque tinha o antes, né? E o depois, né? Que eu sempre falo, né? Do MDR. Antes a mais sem seguro, sem saber, né, direito, ia, rodava e tinha o X da questão, né? Que foi o que eu faço com isso agora, né? E a segurança que eu tenho depois do MDR, né? Segurança pra mim também, que eu me sinto, vamos dizer assim, segura na hora de atender. E a certeza também, né, de que a gente consegue fazer aquilo que precisa, né? E que a pessoa, o paciente normalmente fica bem, né? Satisfeito e tudo mais. Cláudia, você é psicóloga? Sou psicóloga. Ok. Segunda pergunta. Após você ter feito o curso de MDR, a formação em 8 dias, você lotou a sua agenda? Sim, lotei. E para isso, você teve que gastar em marketing? Marketing não. Hoje em dia a minha agenda ela lota por indicação de psicólogos que trabalham comigo, psicólogos que já me conhecem e por psiquiatras.